Olá, vamos ao último dia, último vídeo dessa série de devocional criativo, arte criativa de Deus. A gente viu aqui tantas coisas bonitas, né? Tantas coisas simples que estão à nossa volta e que Deus usa para nos abençoar, para nos ensinar, nos instruir. Então, hoje a gente vai finalizar essa série, mas o meu desejo é que você continue olhando para todos os lados e entendendo a voz de Deus, se comunicando com Deus, conversando com Deus a respeito de tudo que Ele tem na palavra dele. Porque todas as coisas que foram criadas para a glória de Deus e para expressar o amor dele por nós. Então, todas as coisas falam de Deus, têm a ver com Deus e a respeito de Deus. E hoje estou aqui acompanhada das duas criaturinhas lindas que Papai do Céu nos deu, que é a Alice e o Pedro. Cadê as mãozinhas? Olha as mãozinhas. Hoje eu não estou só com 4 mãos, hoje eu estou com 6 mãos. Então temos 6 mãos hoje. E nós vamos fazer então esse último devocional dessa série, que é o contar os dias. Contar os dias. E nós temos aqui a folhinha, né? A folha desse devocional, dessa série devocional. São 4 dias de devocional. Então, se você não assistiu os outros 3 vídeos, vai lá e assiste. A gente falou sobre enxertia, que é o processo de plantação, tem a ver com agricultura, floricultura, né? Tem a ver com essa parte de vegetação, quanto nós aprendemos com as árvores, né? Com o plantio. Nós falamos sobre pastor e ovelhas, né? Eu e o Pedro falamos sobre pastor e ovelhas. E falei com a Alice sobre as mamães jubartes, também, né? O quanto a gente aprende aí com as ovelhas, o quanto a gente aprende com os animais marinhos, com as profundezas da terra e dos mares, né? Também com os seres que são encontrados lá. Falamos a respeito disso. E hoje nós vamos falar os 3 a respeito do contar os nossos dias. O calendário, ele serve para contar os nossos dias, registrar os tempos, mostrar as datas específicas. Então, o calendário é algo tão natural no nosso dia, né? Quantas vezes a gente fica perdido? Que dia é hoje? Eu não sei nem que dia é hoje. Eu não sei nem que dia é hoje. Dia 5. E a gente fica perdido e a gente tem, às vezes, muita agenda, mas não tem o dia. O calendário é de extrema necessidade para uma organização dos nossos pensamentos, da nossa rotina, mas ele também nos ensina. Nós vamos ver que nós temos muitas coisas relacionadas ao calendário que falam a respeito de como Deus quer se relacionar com a gente também. O nosso texto bíblico, a folhinha devocional é com essas figuras. Eu disponibilizo para você em PDF lá nos grupos do Telegram e WhatsApp. Se você não tem, ele ainda é gratuito. Então vai lá e solicita lá, né? Enquanto a gente está fazendo a série aí das devocionais, ele ainda é gratuito. Depois ele vai ser disponibilizado por um valor. E eu mando para você o PDF e você imprime. E se você imprimir no tamanho grande, que é um devocional por folha, você vai ter umas figuras assim, tamanho jumbo, né? Se você imprimir no outro arquivo, que tem 2 devocionais por folha, ele vai ficar assim. Então, essa é a proporção. Você vê qual é o tamanho da sua Bíblia e utiliza ou imprime os 2 ou imprime um só, né? Então, tá aqui, ó, as proporções, tá ok? Então, você imprime o que melhor lhe convir lá, ok? E a gente já trouxe recortado, causa para adiantar. Mas o recorte, ele deve ser feito depois do momento em que você leu o texto bíblico, orou, conversou com Deus. Então, nós vamos ler o texto bíblico, ele está lá em Salmos, capítulo 90, Salmos de número 90, verso 12. Nós vamos ler o texto bíblico e depois a gente vai fazer um momento devocional. Lembrando que no devocional criativo é um momento de devoção a Deus, ou seja, de exaltação do Senhor. A gente conversa com o Senhor, sobre o Senhor, para o Senhor.
todo o nosso olhar é voltado para Deus. Então, não é um momento de intercessão por outros assuntos, por outras necessidades. Você pode até conversar com Deus a respeito do que você esteja passando, do que você esteja pensando, de como tem sido os seus dias, mas a atenção é toda voltada para Deus. Não é um momento ainda de fazer intercessão por outras pessoas, para falar com Deus a respeito de outras coisas. É um momento em que você deixa Deus falar, e aí durante a conversa ele vai conduzindo a conversa, tá ok? Então nós vamos fazer a leitura e depois nós vamos começar então o devocional criativo. Vamos ler Salmos 90, 12. A gente vai usar hoje as folhinhas do devocional. Vamos usar tesoura. Vamos usar... eu tenho aqui essas etiquetas aqui, ó. Aqui tinham etiquetas, né? Aí sobrou essa bordinha aqui douradinha, ó. Que eu vou aproveitar para fazer alguns detalhes aqui, né? É uma sobra, tá vendo? Aqui dentro era o adesivo, mas aí quando retirou ficou essa borda dourada. Eu vou aproveitar essa bordinha para fazer alguns detalhes aqui com as crianças. Vamos usar canetinha. Hoje eu vou usar a canetinha azul. E eu vou usar a canetinha... Eu sempre uso azul, né? Eu vou usar hoje a marrom. Pronto. Vou usar a canetinha marrom. Vou usar a mais clara para não danificar minha Bíblia. Vou usar a mais clara. Eu vou usar... Eu sempre uso rosa. Pedro vai usar que cor? Escolhe a cor da canetinha. Vamos usar fita dupla face ou cola, tá? Então vou usar aqui a cola e a fita dupla face. Vou usar também algo que não está no material, mas que a gente tinha aqui, que você deve ter também. Sabe aquele calendário antigo que você tem aí na sua casa, na sua agenda antiga? Pois é, eu tenho aqui alguns calendários antigos, folhinhas, né, de calendário, e a gente vai usar essas folhinhas só para decoração. E por acaso esse aqui é junho, né? Mas vamos usar só para decoração as folhinhas aqui, ó. Os meninos também têm, aqui com maio, ó. E a gente vai usar um clips, tá? Pode ser um clips comum, o nosso é colorido, mas você pode usar um clips comum, tá bom? Cinza. Vamos lá? Eu acho que é só isso. E aí nós vamos então... vamos usar a caneta, né? A caneta preta, fina. Perdão, vamos usar a caneta para marcar o nosso texto. Vamos usar a caneta para marcar o nosso texto aqui. Deixa eu pegar as canetas pretas. Ó, vamos usar canetas pretas, aí pode ser caneta do jeito que você quiser, só pra gente escrever, né, as instruções que Deus nos dê. Aí, deixa aqui, depois a gente vai usando. As minhas cores são cinza e azul claro. Escolheram as cores? Escolhi duas. Cinza e azul claro. A do Pedro, pode mostrar, Pedro. Amarelo e azul claro. Essa é meio roxinha, né? Essa é meio roxinha. Essa daqui é roxa. E a gente vai usar os marca-texto. Eles escolheram caneta clara, então a gente pode marcar a caneta clara. Deixa eu achar a caneta. A caneta... Vou marcar com a outra caneta aqui. Meu texto. Pronto. Não ficou clara. Vamos lá. Pode ser essas aí mesmo que você tava. Ele não quer roxo. Então, verde e amarela. Vamos lá, vamos ler o texto. Salmos 90, 12. A gente sempre lê o bloco do texto inteiro. E esse Salmo 90 é lindo. Então a gente vai ler o Salmo 90 inteiro. Vamos lá, cada um vai ler um texto. É uma oração de Moisés, homem de Deus. Foi Moisés quem escreveu. Lembra quem foi Moisés? Foi o que pegou os 10 mandamentos. Isso, pegou a tábua dos 10 mandamentos. Foi o das pragas, né, no Egito.
Foi o que libertou o povo de Israel. O que Então, nadou pelo rio. nadou não, né? Andou, atravessou o Mar Vermelho. Não, tô falando no cestinho. Ah, no cestinho, é verdade. Pois é. Vamos lá, então? Vamos começar? Vamos ler o Salmo 90. Vou cada um ler um, tá? Vou começar. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Não, antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, assim de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos do homem. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. 5. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada, viceja e floresce. À tarde, murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo seu furor. Você, Pedro? 8. Diante de ti, perpus-sete aos nossos inimigos e iniquidades, são os nossos pecados cultos à luz do teu rosto. Não acabei. 9. Pois todos os nossos dias se passaram na tua ira. Acabam-se os anos como um breve pensamento. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. 11. Quem conhece o poder da tua ira? É a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos seus servos. E até onde? Pode ir, uns 90 todo, vai. 14. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegramos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. 17, Pedro. 17. Esse é o último. Isso. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Assim confirma a obra das nossas mãos. Muito bem, muito bem. O Salmo 90 inteiro fala a respeito da oração de Moisés sobre esse desejo de que todos os dias dele sejam vistos diante de Deus, de que todas as formas, tudo que ele vive, tudo que ele passa, seja contado diante de Deus. Então nós vamos marcar o Salmo 90, vamos fazer assim, ó, em volta dele todo, pegar lá do final e a gente vai fazendo ondinha. No final aqui, ó, pode começar aqui, você vai descer aqui e fazer assim, ó, nele todo, tá? O meu também é separado. Isso, mas pode ser. Pode pegar lá no Salmo 90, ó, vai fazendo o meu, vou fazer mais ondinhas assim. Ó. Tá? Ele pede a Deus, fala com Deus a respeito desses dias, né? Que ele tem vivido, todos esses dias, o quanto Deus tem sido manifesto na vida dele todos os dias. Ele fala que Deus, ele tem um dia para Deus, é como 1000 anos como uma noite, né? O Senhor sempre tem todos os dias em suas mãos. Todos os dias estão nas mãos de Deus, né? Nada foge do controle de Deus. Eu vou marcar pintando assim, ó. Do lado de fora das ondinhas. Muito bem, ficou colorido. Pode botar aqui, ó, pra ver na câmera aqui, ó, pro pessoal ver.
Como é que você pintou o seu? Marcou o seu, muito bem. Isso aí. A Alice também marcou. Isso, muito bem. Começa lá embaixo, né, o seu? Ficou meio ordenado. Tá ótimo. Vou marcar aqui, ó. Meu. E a gente vai destacar, então. Aliás, depois que a gente leu, a gente ora, né? Vamos orar, então, pelo texto, porque é o Senhor quem vai conversar com a gente sobre esse texto, né? É Ele quem vai falar com a gente aquilo que Ele quer falar sobre esse texto de Moisés aí, do Salmo 90. Então, vamos orar. Quem vai orar? Alice, pode orar. Deixa eu só pegar a caneta. Senhor, muito obrigado por Senhor, obrigado, Senhor, por você sempre estar conosco. Obrigado por esse nosso dia. Toda a nosso entendimento, que Senhor, que essa palavra possa ficar no nosso coração e nas nossas mentes. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Muito bem, a gente vai destacar, então, os textos que mais falaram a nosso respeito, mais chamaram a nossa atenção. Eu vou usar a caneta da outra cor aqui, ou vocês podem usar a caneta aí Eu vou que usar vocês a quiserem. roxa. Olha, ele diz aqui, ó. Antes de nascerem os montes e de criares no 2, de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, antes do mundo existir no 2, no versículo 2. Antes do mundo, 92. 90, versículo 2. Antes do mundo existir, ó, vou fazer um círculo aqui em volta. Pode fazer também? Pode fazer um círculo em volta. Do 2. Isso. E aí, ó, vou fazer uma setinha. Faz uma setinha pro lado aí. Faz uma setinha pro ladinho aqui. O meu pode ser pro chão? Pode ser pro chão, pode ser pra baixo da Bíblia, isso. E a gente vai escrever Deus. O meu não tem como. Vira de lado, assim, ó. Vira a Bíblia de lado. E escreve isso. Deus sempre existiu. Deus sempre existiu. O homem. Isso, Deus sempre existiu. Pode escrever. Deus sempre existiu. O homem precisa de calendário para marcar os seus dias. O homem teve um calendário que começou a marcar desde o ano, né? Do primeiro momento, do primeiro existiu com X. Desde o primeiro momento, ele sempre necessitou do calendário para saber quando acontecia. Olha aqui, ó, da mamãe. Sempre precisou de calendário para poder marcar quando começou, né, o plantio, qual é o período do plantio, qual é o período. E até o próprio Deus, lá em Gênesis, diz que Deus colocou no céu a lua, o sol e as estrelas, para que o homem conseguisse marcar os tempos. Então, há uma necessidade do homem de marcar o tempo. Mas Deus não tem um calendário. Deus não precisa de calendário, Deus não precisa marcar os dias, porque todos os dias para ele já são conhecidos por ele. Então, a gente vai fazer um marcador. Cadê os meninos? Vão fazer um marcador. Eu vou pegar aqui a folha, vou fazer o meu marcador. Eu vou pegar essa folha aqui, da cor vermelha. Deixa eu pegar aqui um pedaço de folha. Eu vou usar... Nesse marca-ficha. Eu vou usar uma folha... Um clipe. Uma folha também que não está no material. Mostra, Pedro, clips. Olha a proporção do meu botão. E o clipe, o meu é amarelo. Ó, a gente vai fazer o calendário. Eu vou fazer nessa folha aqui, tá? Você pega uma folha, pode ser folha de papel ofício mesmo, aquelas folhas de chamequinho, né, colorida. Pode ser esse pacote, você pode ter um pacote desse de folhas estampadas, né? Pode ser branca e pintar, pode sim. Pode pintar, tá? E aí eu vou pegar um pedaço assim, ó, meio que fazendo um trapézio, né? Que nem no formato do desenho aqui. Se você imprimiu, você já tem aí, tá? Esse é o tamanho de uma folha, um devocional numa folha inteira. Que é o jumbo. Esse aqui é o dois devocionais numa folha, dois devocionais numa folha, né? Então as crianças vão fazer nesse aqui e eu vou fazer nesse daqui. O meu vai pegar a Bíblia aqui no canto, bota aí de vocês, deixa eu virar aqui pro outro lado. Assim, isso, tá? E a gente vai montar o marcador aqui. Deus sempre existiu. Vamos pegar o calendário, ó, vocês vão pegar o calendário. Eu vou prender esse calendário aqui na ponta. Mãe, não é grande demais. O seu é grande demais, né? O seu de vocês pode usar esse, ó, que é o Ensina-nos a Contar os nossos dias. Pode colar aqui, ó. Né? Aqui, meu filho, ó, na beirinha. Tá? Vamos colando. Aqui, vou dar um pedaço da fita. Prender aqui, ó. Na pontinha. E você tira a fita e cola aí no cantinho. Você ali, você vai colar? Isso. Isso aí. Aí, deixa só me ajudar no negócio aqui, ó. Você pode colar. Pera aí, antes de você tirar. Pode colar aqui, meu filho, tá? Não, pera aí, por causa do... Agora que eu vi, a ampulheta tá do lado aqui, ó. Tem que colar assim, ó. Tem que colar assim. Por quê? Porque a gente vai escrever aqui, ó.
nos verdinhos. Você também, Sim. Alice, aqui, ó. Mãe, assim? Isso, eles vão colar assim, ó. Tá? Por causa da ampulheta. E a gente vai escrever o que a gente aprendeu aqui na parte colorida, né? Quem for fazer nessa aqui. Tá bom? Vou colar assim. Mano, você vai botar desse jeito mesmo. Deixa eu colar a fita. Essa fita aqui. E aqui. Top. Tira a fitinha. Eu vou colar a minha na sacola. Não, eu quero. Aqui, ó. De lado aqui, ó. Aqui. Tá? Aperta aí. Os calendários, eles surgiram com os povos registrando o período de plantio, né? O calendário não são todos os povos, não usam o calendário do mesmo jeito que a gente usa. Cada povo usa o calendário de uma forma diferente, né? Então, eles não são todos iguais. Cada povo tem um tipo de calendário, tem uma espécie de calendário. E aí tem alguns calendários, até na nossa folhinha aqui, isso. Na nossa folhinha tem aqui alguns calendários, ó, esse aqui são alguns tipos de calendários. Esse aqui do cantinho, ó, é o calendário maia. O calendário maia tem 2 calendários, um para as festas e outro para os cultos, né? Para as festas religiosas dele, na verdade, e o outro para o plantio. Esse daqui, ó, é o calendário egípcio. E aí a gente tem o calendário judaico, o calendário chinês, tem o calendário gregoriano, que é o nosso, né? Que é esse, assim, desse jeito, que foi pelo Papa Gregório XIII, que estabeleceu. E os calendários, eles eram usados pelos povos. Esse aqui é da China, islâmico, né, calendário islâmico. Os calendários eram usados até como uma forma de dominar os povos. Então, os povos dominados, né, aquele povo que dominava uma terra, um povo bárbaro, eles impunham ali o calendário deles, e era obrigatório seguir o calendário deles. Então, abandonavam os calendários que existiam ali, a forma de registro deles, os índios, por exemplo, registravam de uma outra forma o calendário deles de acordo com o plantio daquela época, né? Então, cada época em que tinha um tipo de plantio era o calendário deles. Então, era o ano do milho, era o ano da mandioca, era o ano da abóbora, era o ano, né, dos legumes, do plantio deles. E aí, quando eles foram sendo dominados pelos povos, os calendários foram sendo impostos a eles, né? Então, o calendário mostra também uma forma de dominação. E o calendário nos domina mesmo, não domina? Porque a gente fica ansioso para chegar um dia, a gente fica ansioso porque a data está chegando, a gente fica querendo que os dias cheguem logo. Então, o calendário é realmente algo que domina. Por isso que eu vou colar esse aqui, ó, porque o calendário é uma forma de dominação mesmo. Quando Moisés pede assim, ensina-nos a contar os nossos dias para a gente alcançar coração sábio, é porque Moisés está pedindo para Deus assim, Senhor, que a gente não fique olhando quanto tempo a gente vai andar aqui no deserto, que a gente não fique olhando por quanto tempo vai demorar para chegar até Canaã, mas que a gente não desista de acreditar em Deus, né? Porque está demorando. Pois é, né? Está demorando. Ai, quanto tempo mais eu vou ter que esperar? Que a gente não fique com essa preocupação. Por isso que Moisés pede para Deus ensinar a contar os dias, né? Ensina-nos a contar os dias, Senhor, nos ajuda a contar os dias. Então, no calendário já colamos, ó, e a gente vai colocar aí no calendário, na parte abóbora. Deixa eu dar a caneta para vocês. Aqui, ó. Vamos escrever, vamos ver se você está escrevendo. Calma. Deixa eu baixar. Eu não peguei a outra. Se tem outra. Cadê? Você espera o Pedro escrever para escrever. Não tem outra. Tem outra sentinela, outra assim, né? Mas essa aqui boa. Essa aí acho que vai manchar. Tenta escrever com essa pra ver, filha, se vai aparecer. Essa aqui não vai. No primeiro aqui, ó, vira assim de ladinho. Pra escrever no primeiro, a gente vai escrever. Pode chegar pra cá, ó, a Bíblia. E no primeiro aí, a gente vai escrever Deus. No vermelho. Isso. Deus? Bota o número 1. Bota o número 1, assim, ó. E vamos escrever. Botou o número 1. Ó, nós vamos escrever. Os dias não podem me dominar. Os dias não podem me dominar. Eu não posso ficar ansioso pelos dias. Não apareceu, não? Vê se dá para escrever com essa. Não podem Podia escrever mais para cima, né? Vai. Escreve para cá assim, ó. Me dominar.
Escreve pra cá, dominar. Isso. Não podem me dominar. Eu não posso ficar ansioso. Quando a gente acredita em Deus, acredita no Senhor, que Ele está acima de qualquer dia, de qualquer época, de qualquer data, a gente não tem que ficar ansioso com o relógio, ansioso para chegar o dia, porque todas as coisas acontecem no tempo certo, né? No tempo exato, que Deus conhece, que o Senhor conhece. No versículo 4, Moisés diz assim: de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrasta os homens são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Então, Deus, Ele domina todo o tempo. Ele precisa dominar todo o tempo. E quando a gente confia nele, a gente sabe que tudo acontece no tempo certo. Então, a gente vai fazer o círculo lá no 4. Vai lá no 4, versículo 4. Eu fiz de rosto. No versículo 4, aqui, ó, do 90. No 4, deixa aqui, ó. No 4. Faz o círculo no 4. E você vai, ó, cadê o versículo 4? Faz aí. Isso, você vai puxar a setinha aqui pra cima e vira ela pra cá. E você, cadê o 4? Tá aqui. Aqui. Pode puxar aqui pra cima pra escrever aqui, ó. Puxa a setinha pra cá. Isso, no verso 4. Eu vou puxar pra cá. Certo? E a gente vai colocar Deus domina o tempo. Deus domina o tempo. Deus domina o tempo. Certo? Deus domina o tempo. No segundo aqui, presta a caneta preta. Lá no nosso marcador. No segundo, a gente vai colocar no amarelo de vocês, o laranja de vocês, tá? Aqui. A gente vai colocar posso confiar no tempo de Deus. Posso confiar no tempo de Deus. Vamos, Pedro, escreve aqui. Pode escrever mais pra cima aqui, ó, pra fazer escrever 2 linhas dentro do laranja, tá? Aqui, ó. Entendeu? Pode escrever mais pra cima um pouquinho aqui, ó. Posso confiar no tempo. No tempo, escreveu? De Deus. Você vai fazer 2 linhas, já, igual do Pedro. Bota pra cima aqui, de Deus. Posso. Pode botar embaixo, vai. Confiar no tempo de Deus. Confio. Espera um pouquinho. No tempo de Deus. Eu vou colar aqui, ó. Tempo. Posso confiar no tempo de Deus. Não preciso ter medo, né? Se Ele domina sobre todos os tempos, Ele sabe também a hora de fazer cada coisa no tempo certo. Então eu posso confiar no tempo de Deus. Posso confiar no tempo de Deus. Certo? Foi? No tempo de Deus, conseguiu? E aqui no versículo 12, que é o nosso versículo, a gente vai marcar então agora o versículo 12. O versículo 12, vamos marcar? O versículo 12. Ensina-nos, ó. A gente vai fazer um retângulo em volta do 12, ó, todo agora. Um retângulo em volta do 12. Certinho. Tá? Em volta do 12. Fizemos? Em volta do 12. E aí a gente vai pedir a Deus, me ensina aqui, ó. Só me ensina, só? Isso. É como? Me, Eu não tenho espaço. já vou te ajudar. Nossa, devia diferente do negócio. Me ensina. Cadê o 12 do seu? Aqui. Aqui no cantinho, você vai escrever aqui, ó. Como é que eu vou escrever? Aqui, virou. Só ir virando a Bíblia, ó. Vira, escreve aí, me ensina. E eu? Meu Deus, tá Cadê o 12? Você vai escrever aqui, ó. Quanto espaço? Escreve aqui, me ensina. Então, Ou de lado, pode ser de lado também.
Sim. Como é que eu sei? Eu sei. Sim. Ensina. Que Deus nos ensine a contar os nossos dias, não com ansiedade, não com desespero, não com domínio, mas com confiança. Me ensina a contar os meus dias, ou seja, a memorizar todos eles e perceber que todos eles cumprem o propósito de Deus. Então, ó, no 3 lá, No verde, no Pedro. marcador de vocês, no verde, no 3, vira aqui, segura muita canetinha aí, né, meu filho? Aqui, no 3, no 3, vamos botar no 3, que meu coração, aí faz um coração, ó, que meu coração, faz um coraçãozinho, que meu coração conte os dias, Não tem espaço para tudo isso. que meu coração, pode escrever, conte os dias, Como que eu sei? conte, vai, conte os, pode escrever dias aqui, ó, pra cá assim, pode escrever, passa no calendário, só não escreve em cima da letra aí de baixo, isso, conte os dias, e meu coração conte os dias. Se o nosso coração for sábio, no nosso coração tiver Cristo Jesus, nós vamos contar com sabedoria os nossos dias. Vamos contar entendendo que o Senhor é quem domina todos eles, né? Então, agora nós vamos cortar aqui, ó. Segura aqui esses negocinhos de adesivo pra gente finalizar aqui. Não tem nada. O calendário chinês, ó, a gente vai cortar em volta aqui da bordinha, ó, dourada. O calendário chinês, ele dedica os dias deles aos animais. Cada ano eles são dedicados ao animal. É dragão, sei lá, outro bicho que tem serpente, coelho, cachorro, boi, Vaca. não sei, acho que vaca não tem, acho que é só boi. Eles dedicam os dias deles aos animais, como se os animais fossem os responsáveis por trazer as bênçãos para eles. O ano judaico, até hoje, não conta o ano depois de Cristo. Então, eles já estão em mais de 5.000, que eles chamam de era comum. Porque eles não reconhecem que Jesus nasceu. O nosso calendário, ó, depois a gente tira assim, ó, solta, ó, vai ficar só a bordinha, ó. Tá vendo? E aí a gente vai... Eu vou colar aqui, eu já vou dizer, vocês vão colar. Eles não reconhecem que Jesus nasceu. E aí sabe o que acontece? Eles ainda estão contando o calendário, eles chamam de era comum. Então eles estão, enquanto nós estamos em 2023, depois de Cristo, reconhecendo que Cristo veio ao mundo, que ressuscitou, que esteve entre nós, eles ainda estão contando o ano 5.000 da era comum. Eles não reconhecem que Cristo veio ao mundo. Então, os dias dele não incluem Cristo como Salvador. Por isso que a gente tem que ter um coração sábio, para que vocês vão colar aqui, ó, no Salmo 90, cadê o 90? Vai colar aqui, no Salmo 90 vai ficar aí no meio. Bota aí. Já se esqueça. Cadê o seu? Aqui, você vai colar aqui, ó, no Salmo 90 aqui, cola. Não, cadê o douradinho? Eu tirei. E cadê ele? É ele que vai colar. Cadê ele? É ele que vai colar, meu filho. Aqui, ó. Aqui. Ó, a gente vai botar aqui assim, ó. Aí, ó, vai ficar douradinho, bonitinho. Não, gente, não quero soltar mesmo. Eu não quero soltar, gente. E aí, eles não reconhecem que Jesus é o Salvador. Então, o calendário deles Rasgou? exclui a presença de Cristo. Rasgou? Só emendar, né? Aqui, ó, pra colar assim, Alice, ó, no 90, tá? Eles excluem Cristo, né? Então a gente precisa, se a gente... Não posso. Eu levo essa Bíblia pra igreja. Pode falar, meu filho. Não vai tampar, não. Eu vou colar aquele pequenininho, com vários dias. Esse aqui, ó. Ok, gente. Vou colar Ficou aqui, ó. feio, mas tá bom. Por que tá feio? Tá não, tá certinho. Bom, gente. Rasgou um pouquinho. E você fez ao contrário também.
Tá ótimo, tá lindo. E aí, a gente precisa incluir Cristo. O nosso calendário gregoriano, né? Ele inclui Cristo. Mas é um calendário que nos apressa. É um calendário cheio de datas festivas que muitas delas nem agradam a Deus, né? Tipo carnaval. Tipo carnaval. A festa junina que tá chegando. Pois é. É amanhã. E aí esse calendário, apesar de ser um calendário que rege, né, os nossos dias da nossa sociedade, ele não pode ditar as regras da nossa vida. Todos os nossos dias nós temos que ser gratos a Deus pelo dia que vivemos. Todos os nossos dias devemos agradecer ao Senhor. Vou botar aqui Salmo 90 no meu. Eu não vou ter. Não, de vocês já tá. Porque o meu não. Todos os nossos dias precisam ser consagrados a Deus. É Ele quem deve conduzir a nossa vida, né? Tira aqui o adesivo. E prende aí na beirinha, vai. Prende aí na beirinha. Isso, cadê o seu? Você tem? Isso. Machucou? Cadê o seu? Não tem tag mais nenhuma não? Pra falar? Só essa aqui? Essa aqui é do marcador. Aqui, cola o... É do marcador também. Cola esse aqui, ó. Aqui, deixa eu ver. Tira aqui. Quer colar? Aqui? Um cantinho aqui, ó. Assim. Quer? Tem que ser aqui, ó. Onde tem espaço aqui que eu vou botar a fita. Contar os nossos dias. Acho que isso aqui dá esse pedaço todo, não. E aí por isso que o nosso coração tem que ser sábio. Para que a gente não acabe passando os nossos dias fazendo aquilo que não agrada ao nosso Senhor. Cola aí direitinho para não ficar adesivo para fora. Dobra aqui, ó. Então agora a gente vai fazer os marcadores, né? Vamos transformar em marcadores. Aqui eu prendi, ó, também colei, tá? Só colei aqui atrás para ficar assim penduradinho. E vou prender esse daqui com esse daqui. Ó, vou botar o clipe. A gente pega o clipe e prende aqui. Vamos lá, meninos, prender o de vocês. Já aprendi. Já aprendi também. Prende na página. Aprendi na página. Aqui, ó, prender com clipe. Aqui também. Mas você também pode Mas prender o dele não tá indo. grampo. E a gente, vamos prender com grampo também. Deixa só. Aí, ó, aqui, preso com clipe. Ficou? Seu? Não. Prende aí com clipe. Aí, eu tenho aqui os grampinhos. Esse é o rosa. Tem prata. Deixa eu mostrar a vocês. Tem o prata. Ó, tem esses grampinhos aqui, ó, de grampeadores coloridos, ó. Tá? Que você acha em papelaria. Ou Tem na ele, caçula. tem azul, tem rosa. E aí eu vou grampear, E tem então. prata. O prato é o comum, minha filha. É, gente. Ó, É o comum, mas é vou um prato prender. que só nós temos. vou prender aqui, ó. Esse Vou aqui usar aqui o e vou grampear Qual é a cor do aqui. meu? Ó, Da mamãe grampeei Prata? e prendi, tá? O Só azul. isso. Prendi aqui, ó. É o azul? É o azul. E esse daqui eu vou prender do lado de cá. Deixa eu prender o dos meninos com azul também. Cadê? Ó, o Pedro vai prender esse aqui. Deixa eu mostrar a sua Bíblia, Isso filho. da boca. Aqui tá a Bíblia do Pedro, ó, com a devocional. Ó, ele colou aquele douradinho aqui em volta do 90. E aqui a estrelinha, ele consegue ler ainda o texto, tá? Aqui, ó. A gente vai só botar um pouquinho mais pra dentro aqui, ó. Pra não ficar tão pra fora aqui o calendário. Deixa eu... Aqui. Ó, Pedro. Um pouquinho mais pra dentro, só pra não ficar lá fora o calendário. E a gente vai prender, cadê a sua bolinha? A bolinha aqui, ó. A gente vai prender aqui, ó. Essa sua bolinha tá até grandinha. Cadê a bolinha pequena? Vou prender com a bolinha pequena. Tá? Que é de 2 devocionais numa folha só. Isso, 2 devocionais e uma folha. Aqui, ó. Olha que Olha lá, bonito. tá bom? Aí fica assim preso, ó. Fica preso e ele consegue ler aqui os textos bíblicos dele. Agora não viu. Tá bom? Segura aqui, Pedro. Seu Deus. Agora o da Alice. Ó. Vamos também fazer a mesma coisa. Chegar o calendário pra cá. O da Alice, ó, deixa eu Vai mostrar ser pra o vocês. Master Diagrams. Ó, o da Alice, ela botou aqui o Salmo 90. Tá bom? E aqui o como é que é o nome disso aqui? Despertadorzinho.
Que a gente Ele vai faz barulho, tá vendo? prender aqui. Prendemos. Aí, cadê a sua tag? Que são em inglês. Ela vai botar essa tag, minha filha, aqui. Pode ser? Pode. Depois você prende aqui, então. Segura essa. Vou prender essa daqui. Também por isso. Prender com rosa, né? Trocar o grampo. Cuidado pra não golpear o dedo igual eu. Isso. Viu? Falando. Eu fui pegar a grampeador, né? Meu Aí. Meu Deus. Ela ficou presa. Não, é de um jeito. E vou prender aqui, ó. Doeu. Tá? Aí o da Alice fica aqui. Pô, que bonitinho. Bem bonitinho, né? Olha lá, fica grampeadinho. E consegue ler tanto aqui quanto os textos, tá? Toma, filho, seu. Tem que colar aí na... Pode colar com a cola. Com cola, por causa que a gente vai colocar no papel. Eu vou prender o meu aqui, ó. Deve ser assim, né? Vou prender esse aqui, aqui. Isso, só tem uma folha. E agora eu vou falar metade. Tá? Meu cachorro já aí tá ficando lá. Pronto. Tem aqui o penduricalhozinho escrito vida, que a Alice fez, ó. Estão vendendo por Tá vendendo por R$3, tá escrito vida aqui, né? E eu tenho momento de dinheiro. A Alice fez esses negocinhos aqui, ó, de prender. Da roupa, de bateria, isso aqui. Bateria. Não. Fiz na hora que eu ia falar. Mas tá indo ainda. Fez esses negocinhos aqui, ó, de prender, né? Esses adereços, ó. Né? E aí eu botei Esse um é do aqui, amigo ó, de missões, olha que na bonitinho. Bíblia. A Pois é. M, a M. Isso. Tem outro aqui, ó, pequenininho também. E eu botei Esse aqui na tá Bíblia, ó. bom. Esse é Girl Power, gente. Girl Power, que é mulher forte. E amor. E amor, olha que amor, né, filha? É. Pequenininho. E eu já vendi 5. É, né? Tem esses ainda ali para vender. Pois muito bem, né? Então tá aqui o nosso devocional. E que Deus seja o nosso Senhor, o Senhor dos nossos dias, nos abençoe. Vamos orar para terminar? Que o Senhor nos ajude a todos os dias ser grato a Ele pelo dia que Ele nos dá. E a não sermos ansiosos, nem dominados por Ele, pelos dias, né? Pela ansiedade, mas que a gente aguarde no Senhor todos os dias, todos os momentos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque o Senhor é dono de todos os nossos dias. Nos ajude, ó Deus, a descansarmos no Senhor, para que todos os nossos dias, nosso coração tenha sabedoria para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém.